Ele deu entrevista pro Globo. O título, eu olhei assim, eu falei, vixe, rapaz, peraí, Gilmar aqui, o que é que o Gilmar tá fazendo? A entrevista começa o seguinte, ó, Gilmar Mendes disse a Pazuello que não via obstáculos em cláusulas para comprar o imunizante da Pfizer. Você lê isso, a manchete, eu falei, pô, acabou. Já destruiu o governo. Destruiu o governo, pô, o Gilmar vai vir pra jogar um monte de pedras. Começa a entrevista. É aquela, um morde a sopra, mas olhando assim um geral da entrevista, não foi entrevista ruim. Não foi, fiquei até surpreso pelo posicionamento de Gilmar Mendes. Aqui foi o jornalista da Globo que colocou esse título, né, pra pegar a galera que é leitor de manchete. E a grande questão aqui é o seguinte, o brasileiro pode ser leitor de manchete, mas os políticos não são, principalmente quando se trata de ministro do Supremo. Falas de um ministro do STF repercutem de forma mais intensa dentro da política. Eu acho que isso daí está bem claro para todo mundo, acho que ninguém tem dúvida sobre isso. E vejam só, fizeram várias perguntas para o Gilmar, inclusive essa entrevista vai estar dividida em duas partes, porque ele fala sobre o voto auditável, a gente vai falar no vídeo de mais tarde, mas vamos falar aqui sobre o que diz respeito à CPI, saúde, Pazuello e tudo mais. Pergunta, não estão em ordem as perguntas. O senhor vê responsabilidade do governo nos óbitos? É uma das coisas que a CPI está tentando bater o martelo. Eles querem forçar essa narrativa. Eles querem forçar. Óbvio que não tem como uma pessoa, o presidente, no nome de uma doença, causar óbitos. Pelo amor de Deus. Mas o Gilmar Mendes fala o seguinte, ó. A discussão sobre responsabilidade virá em momentos oportunos e está ocorrendo isso. A CPI está cobrando. O Ministério Público já pediu abertura de inquérito. Certamente, ações de improbidade. Tenho sempre preconizado, na medida do possível, atuei nesse papel de eliminar estas e construir o consenso. Se Estados, municípios e União se estranharem nesse processo, esse modelo é fadado ao fracasso. Temos que ser construtivos. Tô vindo aqui para tentar colocar uns panos quentes. Acho que é hora do pessoal tirar o pé do acelerador, bater um papo. Aquele vai não vai. Ele não vai fazer uma defesa do governo abertamente, mas também não fez uma crítica. Defender abertamente sabe que não vai, mas não está jogando pedras. E ele fala do Ministério Público. Já abriu a abertura de inquérito. A gente vai falar do Ministério... A gente não. O Eduardo Cunha vai falar do Ministério Público. Mas vamos continuar. Aí perguntam. No início da pandemia, o senhor afirmou que o Exército estava se associando a um geno. Olha a palavra que o jornalista usa. O general Pazuello, que comandava o Ministério da Saúde, só foi substituído após 400 mil óbitos. Como o senhor avalia o resultado do governo? O Gilmar, ele dá uma resposta, em nenhum momento ele usa a palavra geno. Ele finge que o jornalista nem falou disso. Eu tinha expectativa de que, eleito presidente, Bolsonaro iria se utilizar dos militares, porque ele é egresso das Forças Armadas. Olha como esse início não tem nada a ver com a pergunta. Cada presidente tem uma certa cultura administrativa que prioriza determinadas categorias. Não tem nada a ver ainda com a pergunta. Está perguntando o resultado do governo. Pazuello, como é que você vê? Os militares têm um distintivo de organização e de competência em variadas áreas. Os militares aí têm expertise em diversas áreas. Fez aí um elogio. Aí depois ele vem, ó. Não obstante, acho que a questão da saúde se revelou problemática e o resultado foi péssimo para o Brasil. Acho difícil alguém dizer que essa gestão tenha sido boa ou positiva e certamente não foi boa para a própria imagem de eficiência e competência desses segmentos técnicos. Acho que até a palavra logística se tornou uma maldição. Especialista em logística se tornou um palavrão. Só reclamou, pô, não foi boa. Foi boa. Acho assim que, gente, não tem como falar assim que realmente foi boa. Se você olhar o que aconteceu no Brasil como um todo, óbvio, a gente sabe que muita coisa foi causada pelos prefeitos e governadores. Aí. E ainda ele faz aquela ponte que é um dos discursos que vem sendo costurados na CPI, que é o quê? Bolsonaro tem um ministério paralelo, Bolsonaro se aconselha com as pessoas erradas, que isso, que aquilo outro. Gilmar, ele faz, deixa aqui nas entrelinhas, isso aqui acaba sendo um recado. Ó, cada presidente, né, tem o seu jeito de governar, Bolsonaro veio das Forças Armadas. Nada mais normal do que ele se cercar de pessoas desse meio. Fiquei surpreso com a resposta do Gilmar. Depois vem mais uma. Falar sobre as negociações do governo para comprar do imunizante da Pfizer. Pois que cortei aqui o início da pergunta, mas tudo bem.
Eu estava falando da questão do Van Garten. O Van Garten foi lá para conversar com o senhor sobre a compra da Pfizer. E ele fala o seguinte, o Van Garten veio conversar comigo e ele não se limitou a falar sobre a Pfizer. Mas, mais de uma vez, ele esteve no meu gabinete. Antes dele, já tinham estado aqui o Pazuello com o Levi. Foi quando iríamos julgar o caso da imunização obrigatória. Já deixa claro que, olha só, o Pazuello, na boa vontade, juntamente com o Levi, vamos conversar aqui para ver o que a gente pode fazer. Que o governo não quis fazer nada. Não, olha que o governo quis. Foi até conversar com o Gilmar Mendes. O governo estava preocupado com as cláusulas do contrato. Pazuello tinha falado das dificuldades que havia no contrato da Pfizer, as exigências da arbitragem ou a exigência de que eles não fossem responsabilizados no Brasil. Pazuello estava preocupado. O governo Bolsonaro não quis. Não quis. O Gilmar Mendes está falando isso. Ou o Gilmar Mendes está mentindo? O que será que os senadores vão falar? Van Garten fez a mesma ponderação, só que em sentido contrário, dizendo: todos os países estão assinando esse acordo, porque nós não estamos. Ele se queixou da burocracia. Falando, pô, não tem aí uma rusguinha entre o Van Garten e o Pazuello? O Gilmar Mendes colocou os dois. Falou, não, é porque se estranharam, mas enfim, eles queriam a mesma coisa. Podia ter colocado gasolina, colocou panos quentes. Numa segunda vez, o Van Garten esteve aqui, mas não falava já da Pfizer, mas sim da Sputnik. Ele pareceu ansioso, olha só, como cidadão e como integrante do governo. Ficam sempre atribuindo a mim mais influência do que eu propriamente tenho, né? O Van Garten veio, mas à guisa de pedir aconselhamento. O senhor podia conversar com a AGU, isso precisa ser agilizado. Olha só o final. A mim pareceu que ele estava preocupado que se deflagrasse o processo. A mim pareceu que ele estava preocupado que se deflagrasse o processo de imunização. Falando, o Van Garten veio a mim porque ele estava preocupado, sabe, em ajudar as vidas, ajudar a saúde. Gilmar podia ter colocado ainda mais gasolina. Por quê? Porque dentro da CPI o que vem se falando é que pessoas no governo estavam fazendo lobby, interesses escusos. Mas não, Gilmar Mendes, não, cara, ele veio aqui na maior das boas vontades pedindo aconselhamento jurídico. Olha só. Surpreso com o Gilmar Mendes. Depois pergunta, o Van Garten se queixou do Pazuello, mais uma vez coloca o Gilmar no cantinho, no corredor, pressionou, e agora? Não falou especificamente. Se queixava de que a burocracia estava travada com esses argumentos de que o contrato não podia ser assinado. Eu também disse isso ao Pazuello, que outros países já tinham celebrado os contratos talvez semelhantes. Aí, falou nada demais. O senhor tranquilizou o Pazuello em relação à segurança jurídica do contrato com a Pfizer? E eu entendi que não seria por aí o grande obstáculo. Ele veio um pouco antes do julgamento sobre a obrigatoriedade. Só foi isso que o Gilmar falou. Eu entendi que não seria por aí o grande obstáculo. Só isso, nesse contexto, que daria para ser contornado. E foi contornado através de uma MP. Agora me diz se o título da Globo, olha só, Gilmar Mendes disse a Pazuello que não via obstáculos em cláusulas. Não é que ele não via obstáculos, não via grandes obstáculos. Olha como o grandes faz uma diferença. Olha como o grande fez uma diferença. Não dá para contornar. Diz aqui, mas para contornar algo tem que ser feito. Tinha obstáculos, só que eles não eram grandes e intransponíveis. Foi só retirar a palavra grande. Interessante. E aí, chegando aqui quase ao fim da entrevista do Gilmar, fala, o presidente disse que queria ter uma pessoa terrivelmente evangélica no Supremo. A corte carece de um membro com esse perfil? Será que o Gilmar vai ser contra um terrivelmente evangélico, contra um cristão? E ele começa, vocês acompanharam, por exemplo, as indicações do Trump, buscou pessoas de perfil conservador. Lá teve um debate muito aceso sobre algumas questões ligadas a, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Os conservadores querem mudar esse tema na Suprema Corte. Talvez nós estejamos fazendo algo assemelhado. Olha só, não podemos desprezar o significado da própria eleição do presidente pelos grupos evangélicos. Está validando. Cara, vocês têm que levar em consideração o desejo popular de quem escolheu o presidente, para os quais o presidente talvez esteja direcionando esse tipo de mensagem. Eu, olha só, obviamente, respeito essa opção, respeito se Bolsonaro quiser, e também tenho,
todo o respeito pelas diversas religiões que existem no país. Acabou. Acabou. E aí, para não parecer que ele é um bolsonarista, o Gilmar Mendes termina, ó. Mas acho que é fundamental que se escolha alguém que seja terrivelmente defensor da Constituição. Zé Fini. Tá errado? Vocês querem alguém que não defenda a Constituição? Entrevista interessante. Essa entrevista aqui dá capital político para o governo. É uma entrevista que bate em Brasília e a galera não recebe bem, porque a galera quer derrubar o governo. A galera quer derrubar o governo. E assim, pô, parece que o Gilmar não tá vendo os problemas que nós estamos pintando. O Gilmar, inclusive, na conversa, fala e conversa com o Bolsonaro. A gente vai falar parte 2 no vídeo mais tarde.